Olá, gente! Boa tarde! Bem-vindo a mais um podcast Deu de Live. Como eu sempre digo todas as terças-feiras, o seu podcast favorito não é o Pod Delas, não é o Flow, não é o Podpah, é o Deu de Live, o seu podcast favorito. E hoje, mais que especial, né? Porque, já sei não, além de ser o seu podcast favorito, porque nós temos convidados sensacionais, é porque é cristão, né? Olha, que bom, que bênção, Senhor. Como que é aquela música que eu tava cantando hoje? Joquebed. Gente, essa música é muito boa. Vai, a gente vai rodar a vinheta, que eu quero apresentar os nossos convidados hoje sensacionais. E vai mandando aí nos comentários perguntas, se vocês tiverem, tá, gente? Envia o link, convida os seus amigos. Nós vamos bater um papo sobre liderança do Jump especificamente. Que legal, né? Então convida aí a galera e a gente vai rodar a vinheta. Oi, voltamos! Olha só, gente, vocês já estão aparecendo. A Paloma e o Kevin. Se vocês não, se vocês assistiram o podcast da semana passada, eu falei que a Paloma era que tinha interpretado a irmã Vilma, lembra naquela peça? E ela vai cantar agora Eram 100 Ovelhas. Gente, essa é a nossa liderança, a liderança do Jump. A gente vai bater um pouco o papo sobre liderança, como eu havia falado. Só que eu vou deixar eles se apresentarem um pouco. Primeiro as damas, né, Kevin? Que você é muito gentil. Pode ser? É pra eu falar? Já tava bonito. Não, é eu primeiro. Tá quieto aqui. Você pode se apresentar, É, a cara. dama e ela Oi, fala gente, boa noite. Eu sou a Paloma. Ex-líder do Jump, né? Porque. Ex-nada, o ano não acabou ainda? Tô saindo da liderança do Jump esse ano. Só isso, né? Sou formada em designer gráfico e. Quantos anos? Sou casada com Só 3 Wesley anos na Rodrigues, liderança. gatão. Tenho 25 anos. Quantos anos você Que tá na é? liderança? 3 anos na liderança do 3 Jump. anos com o quê? 3 Você, anos com o Marcelo. Kevin, aguentando ele. Muito difícil. Eu que aguento ela. Sua vez de se apresentar, por favor. Kevin Macedo, estou 6 anos na liderança, 3 anos com a Paloma aí. Já tenho um histórico aí no Jump, né? E tamo junto. Tá, Alguém quantos conhece anos? nós? Quantos anos você tem? 23. Você É que eu fiz namora? agora. Tô Você solteiro. namora? Ah, é pra fazer já. Faz Pra se vender. Já se vende, né? Olha, um monte de Vende gente imóvel, assim. quem quiser, nós. É, eu ia falar isso. Gente, você que tá assistindo vai casar. Quer um apartamento? Já fala comigo, já. Já fala com vamos fazer quem? negócio. Já é uma boa desculpa Vamos lá, aí. Tamo junto, gente. Vamos lá. Eu ia começar perguntando, mas aí vai ser difícil, porque... Na verdade, eu vou perguntar pro Kevin primeiro. Não falar, que eu tava segurando. Gente, o Kevin tava... Meu Deus do céu, antes de começar a live, eu já tava quase mandando ele embora e deixar a sua mão. Mas e aí, como vocês estão? Também? Eu tô bem, graças a Deus. Corrido, não nos preparamos, pelo menos eu, não sei se você falou. Eu também não. A gente só vem e fala. e Então gosta de vamos bater citar um papo, e é versículo assim. agora, de Paulo. Obrigada. Nem liga pra isso, né? É, Não é crente. Kevin, vamos lá, vou começar a perguntar. Não, vou perguntar para os dois, aí vocês se revezam aí para responder. Show. Como foi esse último ano para vocês, assim, que vocês decidiram, não, esse ano vai ser o último ano da liderança? Que eu vou liderar, porque foi uma decisão individual de cada um, né? Vocês não sentaram e falaram, vamos nós dois deixar a liderança esse ano. Você já pegou já no final, você não quer nem começar do começo. Não, eu quero primeiro conhece? saber isso. O que leva a gente a decidir a parar? O que levou você a decidir a falar, não, esse ano eu não vou ser mais líder? Acho que chega o fim de uma trajetória, né? É algo que até a Paloma, já até numa conversa, nós conversamos, né? E pensando já nos seguintes anos, chega uma hora que a gente precisa passar, depois que a gente já colheu, já trabalhou, já realizou projetos e tal. Então, pra mim, falando como Kevin, são 6 anos e eu acho que eu fui bem como líder e realizei o que tinha que realizar. Assim como a Paloma também realizou aquilo que ela tinha que realizar. Então chega uma hora que a gente precisa
passar o cajado. E pra você, cara? Ele já respondeu por mim? Assim como a Paloma. Eu acho que foi exatamente isso. Tipo, esse ano eu tava... Só fala um pouquinho mais perto, que o pessoal tá falando que tá um pouquinho sem... Tá baixo? Tá baixo, é. Tá. Esse ano, no começo do ano, eu já tava um pouco bem exausta, né? Muitas coisas aconteceram. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade de sair da liderança do JUP porque eu estava exausta, psicologicamente falando. E aí comecei a orar por isso e aí foi tipo assim, Deus ministrou no meu coração que o propósito que eu tinha com o JUP, na liderança do JUP, já estava chegando ao final, sabe? Que tudo aquilo que ele tinha colocado no meu coração com o ministério do JUP já tinha se cumprido e que exatamente era o momento de passar a liderança para outras pessoas. E foi isso, aí foi um conforto no coração, porque no começo estava um pouco difícil, estava um pouco triste, né, por sair do ministério, porque o JUP foi o ministério onde eu me achei na igreja, onde eu comecei a ver as coisas que Deus tinha para mim. E aí, quando comecei a pensar nessa possibilidade de sair lá no começo, fiquei um pouquinho triste, mas depois Deus foi ministrando no meu coração que era o momento em que ele tinha outras coisas pra mim. Então, foi aí que ele falou assim, mano, tá na hora de deixar o ministério e passar o legado pra outras pessoas. Eu comecei com a pergunta de trás para frente mesmo, mas esse é o legal, porque eu que tô fazendo as perguntas. Mas então eu quero agora que você... Eu que mando. Então eu vou fazer a última pergunta primeiro. Mas conta pra gente, Paloma, como você se converteu, como você entregou sua vida para Jesus, porque eu quero que você conte, porque tem a ver com o meio batista. A Paloma não era cristã, gente, antes. A Paloma é minha irmã, para quem não sabe, tá? A Paloma não era cristã. Obrigado aqui. Desconhecida. Mas aí você se converteu com quantos anos e como foi esse encontro? Ai, que difícil. Não é difícil. Eu tinha 18 anos quando eu entreguei a minha vida pra Jesus. Acho que foi 18 anos. Gente, tô falando pra eu falar mais perto do microfone. Eu falo um pouco baixo, né? Só quando eu tô com umas amigas que eu falo berrando. Mas eu tinha 18 anos, eu não fazia parte de nenhuma igreja. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, estava na faculdade. Então, todo mundo que faz faculdade, ou já fez faculdade, sabe como é o meio da faculdade, as coisas que ela te proporciona. Então, eu estava vivendo essa fase na faculdade. Tinha saído de um relacionamento bem conturbado no ensino médio, então eu estava realmente curtindo a vida, né? E aí, um membro daqui da igreja, o Rogério, não sei se ele tá assistindo, mas se estiver assistindo, ele ficava chamando sempre eu e minhas irmãs pra vir no culto. Elas já eram de outra igreja, né? E ele sempre ficava convidando a gente pra vir aqui, fazer uma visita e tal. E aí, um dia, no culto dos jovens, adolescentes, que eu acho que os meninos eram adolescentes naquela época, né? Porque eles são jovens agora. Eu vim nesse culto e aí eu gostei bastante do ambiente da igreja, da recepção. Do Wesley. Brincadeira. Não, do Wesley ainda não, nem tinha visto ele, eu acho, nesse dia. E aí eu comecei a vir com frequência todo domingo, mas eu não tinha aceitado Jesus ainda. E aí eu lembro que isso foi mais ou menos no começo do ano, e quando foi no meio do ano, os meninos iam pro Jubacem, né, pro congresso da Jubacem. E aí eles convidaram a gente pra ir e falaram assim, vamos, é bem legal, é a semana inteira e tal. E aí a gente foi, e aí foi num dia na pregação do... Ai, não lembro o nome do pastor. Eu sei quem. Aquele que entrou de skate, né? Ele entrou de skate, vestido de mendigo, sei lá. Um dia ele se vestiu de mendigo, O pastor Marinho, Marinho. Um dia ele isso. se vestiu de mendigo e outro dia ele tava de skate. Se eu não me engano, foi nesse dia do mendigo, não foi no dia do skate. E aí, numa pregação dele lá, eu entendi, tipo, o que Jesus queria fazer na minha vida, que ele falou justamente disso, de, tipo, porque era muito pesado pra mim eu entender como que Jesus poderia me amar com todo o meu passado, com tudo que eu já tinha vivido e que eu achava que, tipo, era bem pouco o que eu podia oferecer pra ele. E aí ele veio oferecer alguma coisa muito melhor pra mim. Então, nesse dia eu entendi isso e foi lá na Jubacem que eu entreguei a minha vida pra Jesus. Eu acho que eu não fui lá na frente, eu não levantei a mão, foi uma coisa mais minha mesmo. E aí foi nesse dia que eu realmente aceitei Jesus. E aí depois a gente veio... Eu comecei a congregar aqui, né? Virei membro se batizei aqui na Nova Aliança. E virei membro daqui. 18 anos você tinha, né? 18 anos. E você imaginava que você tinha
um dom de liderança? Não. Nem assim, evento da escola, essas coisas passadas, você nunca percebeu essa liderança, essa frente? Então, quando a gente era criança, né? Como ela falou, é minha irmã, né? Então parece assim que é meio óbvio as respostas. Ela tá perguntando porque ela já sabe a resposta. Mas quando a gente era criança, assim, na nossa adolescência, eu sempre fui muito a pessoa que arrumava as brincadeiras e tal, mas eu também sempre fui muito mandona, então eu queria sempre as brincadeiras do meu jeito, queria que tudo fosse do meu jeito. Ainda Só é, né? que eu tinha muito esse perfil de chamar a galera e montar a programação e tal. Só que eu nunca, jamais imaginei que isso seria um perfil de liderança. E aí quando eu me batizei e tal, virei membro aqui da Nova Aliança, eu trabalhava com eventos, então não era uma coisa tanto de, nossa, liderança. Mas eu sempre ajudava muito o pessoal na liderança. Acho que na época que eu entrei, que eu me converti, era o Lucas e o Caio, que era líder, e depois o Wesley entrou pra liderança no lugar do Lucas. Então, como eu namorava com o Wesley, eu sempre auxiliava ele nessa parte, mas nunca, nossa, nunca que eu imaginei que eu seria líder do Jump. E aí, eu acho que eu virei líder do Jump no final de 2018 para 2019, né, quando teve a eleição. E foi um convite do Maurício. Eu não cheguei e falei assim, nossa, eu quero ser líder e tal. O Caio ia sair, porque eu acho que ele ia viajar, se eu não me engano. E aí o Maurício conversou comigo e falou assim, eu vejo você com perfil de liderança, acho que você poderia assumir o cargo de liderança. E eu recusei muito antes de aceitar, acho que foi de última hora, assim, no finalzinho do segundo tempo, que eu falei, não, pode colocar, porque eu tinha muito medo. Eu realmente não enxergava que era o meu ministério e que era algo que Deus queria pra mim. Grandes. Temos mais perguntas sobre isso, mas o Kevin, você tá na liderança há 6 anos. E primeiro, eu nunca te perguntei isso. Eu vou falar, uau! Se eles falarem alguma coisa muito boa, eu vou falar, uau! Eu nunca te perguntei isso. Não, mas eu nunca Vamos te lá. perguntei mesmo. Como foi a sua conversão? Porque você cresceu na igreja aqui. Eu acho que, tipo, pra qualquer pessoa que tá há muito tempo na igreja... E eu Fala tenho mais perto certeza- do microfone. Pra qualquer pessoa que tá há muito tempo na igreja e elas vão se assemelhar com a situação. É um pouco difícil mesmo a gente falar, porque, tipo assim, eu vim pra igreja desde os 8 anos de idade, através da minha avó, né? Que Ela é sempre daqui, me né? Sim, que é da Nova Aliança. Ela me trouxe e tal, então é um pouco difícil a gente falar qual foi o momento exato, assim, o ponto específico que você se converteu, porque você sempre tava no meio, então é um pouco difícil falar. Mas eu lembro um momento que mexeu muito comigo, que foi quando nós estávamos numa sala da EBD mesmo e tal, ali os juniores, e a Jussara veio assim, nem era ela que estava dando aula, e era a Tiana. E aí a Tiana tava falando e tal, e a Jussara veio e trouxe uma palavra ali, e aquilo mexeu comigo. Eu tenho até comigo hoje, até hoje, assim, a palavra, né? E desde aquilo eu tenho como que foi aquele momento, porque mexeu com o meu coração. Então, esse foi o ponto, mas, foi muito tempo atrás, então é difícil. Você lembra quantos anos você tem? Acho que eu tinha 11 anos, 12 anos. Muito novo. Tipo, É. novo e já Aham. sabendo a importância. Por isso que é importante, pais, levar os filhos de vocês para IBD, porque É verdade. filho de crente não é crente. Mas ela colocou a sementinha ali, né? Então. Então, E aí você assumiu a liderança com quantos anos? eu não lembro não. Conta aí. 6 Faz anos 6 atrás. anos atrás. Quem foi? 23? 23? 17. Uau! Olha lá. Muito novo, Kevin. E foi com quem? Eu geralmente costumo acessar as coisas assim com pouca idade mesmo, mano. Não sei porquê. Você tava o quê? No ensino médio? É, Ensino médio. sim. E você foi primeiro líder com quem? Com o Caio Com o Caio? E a liderança era você, então, Lucas? antes. Era ele e o Wesley. O Caio e o Wesley. Era o Caio e o Wesley. Aí você entrou no lugar do Wesley. Isso. E foi... Quem fez o convite? Como foi? Não lembro de nada. Reunião de diretoria, Ah, aquela de praxe, né? De fim de ano. E aí indicaram o meu nome. Eu lembro até quem foi que indicou. Foi o Samuel, inclusive. o Muca? Que faltou hoje. Beijo, Samuel. O que tá no bastidores e hoje ele faltou. Já demos falta dele aqui. Foi o Muca que indicou meu nome e eu fiquei surpreso. Mas eu costumo aceitar, porque sempre vem de Deus. Eu não tenho esse negócio de orar depois. A gente tem que orar, isso é certo. Mas acredito que quando alguém
vem com uma coisa, é porque Deus colocou no coração dela. Então você tem que aceitar. Mas você não sentia que tava no seu coração, não? Meu, aceitei, ó. Meu, é de Deus. Não É é, de não tem Deus. essa recusa assim. Se Meu, alguém te na pedisse igreja namoro a gente- agora, você ia aceitar e ia falar, é de Deus, colocou no coração dela. Não, é diferente. É diferente. Você ficou vermelho por É quê? um serviço. Você Tô brincando. a nossa vida dentro da igreja e fora é um eterno serviço. Você tá para servir as pessoas. Então, como líder, é isso. Se a pessoa indicou meu nome, colocou meu nome para ser líder, é porque Deus está usando ela para falar comigo. E deu eu sou super o canal certo, dele. 6 anos. 6 Aí anos, você e olha ficou- só a quantidade de projetos que veio depois disso, tanto que Deus trabalhou. Você toda a ficou minha quantos vida. anos com o Caio na liderança? 3 anos, né? Você ficou 3 anos com o Caio e depois a Paloma já assumiu. 3. Mais 3. E qual é a diferença de liderar com um homem, parceiro, e uma mulher? Eu acho que não tem muito a ver Eu sou mais legal. com o gênero, mas cada pessoa tem uma característica, né? Por exemplo, eu sou muito idealista e o cara que vai agir e tal. A Paloma não, a Paloma ela já é organizacional e metódica. Ela fala, ó, isso aqui, vai organizar o negócio para acontecer. Eu não, eu fico nas ideias e tal, Voando e vou lá lá. e boto a mão na massa. E a Paloma organiza, então é muito complementar. Deus usa muitas pessoas nessa área, né? E foi muito bom, na verdade, essa Uhum. ideia de ter uma mulher e um homem quando o grupo Sim, tá sim. grande, né? Porque mulher tem mais sensibilidade, talvez, com coisas que o homem não teria. E também o grupo Uhum. de mulher cresceu. Porque, se você não sabe, a Nova Aliança era conhecida antes pelos meninos. Tinha muito menino na nossa igreja. Agora só termina. Agora é muito conhecida pelas meninas. Quer ver? Comenta aí como você conheceu a Nova Aliança. Brincadeira, comenta não, gente. Comenta não, que o André vai se manifestar Vai aí. Vai dar ruim. Mas muito, muito bom saber disso. E você vende apartamento? Vendo, galera. Sou vendedor. Não, brincadeira. Mas qual foi os desafios que vocês encontraram como líder durante 6 e 3 anos? O maior desafio? Pra mim, eu acho que o maior desafio na liderança do Jeff foi quando a gente liderava um pessoal muito solteiro e aí quando todo mundo começou a namorar, ficou muito diferente e pra mim foi o mais difícil conseguir perceber que agora a gente não liderava mais jovens solteiros e sim jovens que namoravam, porque era outros desafios, ou outra visão que você tinha que ter, era outros ensinamentos. Então, esse foi o maior desafio pra mim nesses 3 Eu anos. imagino. Mas quando a galera começou a namorar, você já estava casada. Sim, já tava casada. E aí, gente, não é muito louco isso? Porque olha como Deus é maravilhoso em tudo que faz. Porque você assume uma liderança, pegou um processo de solteiros. E aí. E você tá. solteira não, né? Não, Na liderança namorava. Namorava. E aí você passou por um processo no seu relacionamento, depois ficou noiva, casou, e aí geral, uma chuva de relacionamento na igreja. Você vê isso como uma visão do Senhor, assim, um preparo do Senhor para liderar essas pessoas? Acredito. Ô, Bigas, essa música não pode. Ninguém tá escutando o que o Lucas tá cantando, mas eu sei. Ele foi o último a ser namorado. Brincadeira. Letícia tá assistindo. Beijo, Lê. Eu acho que sim, mas foi desafiador. Acho que é isso que eu tenho pra falar. Tipo, foi de Deus, porque algumas coisas, tipo assim, nesse processo de namoro, porque quando eu comecei a namorar com o Wesley, ele era meu líder. Então, a gente passou por muitas dificuldades no começo do nosso namoro por essa posição dele ser meu líder e eu ser liderada, e por ter esse jeito de ser mandona, de tomar a frente das coisas, às vezes a gente entrava um pouco de conflito, porque eu não entendia que ele não era meu namorado, na igreja ele não era meu namorado, na igreja ele era meu líder, e aí a gente teve um pouco desse conflito no começo do nosso namoro, depois a gente foi aprendendo com essa dificuldade, então, querendo ou não, de alguma maneira, eu tinha uma experiência para passar para os outros casais que estavam chegando agora, tanto eu quanto ele. Ele com os meninos, eu com as meninas, apesar de até mais os meninos me procurarem para conversar do que as Do meninas. que as meninas, né? Mas é porque mulher talvez tenha um pouco de resistência que não deveria acontecer, né? E talvez se você olhar para o outro e entender que o outro tem algo a te ensinar, independente se a pessoa faz algo errado ou não,
fica mais fácil de você entender que você precisa do outro, independente de quem é, né? E eu acho que existia uma grande barreira disso. Até porque você chegou e, por exemplo, você foi líder, além de namorados, pessoas que começaram um relacionamento, você foi líder de pessoas que já tinham mais tempo na igreja. Então, tipo assim, por exemplo, o Lucas, o Wesley, o Caio, que cresceram na igreja e foram líder por algum tempo, depois uma menina que se converteu estava assumindo a liderança e liderando eles, né? E tipo assim, nossa, imagina, você não ficou com nenhum momento em choque, como diz o Wesley, a Paloma é em choque. Não, eu fiquei, sim, porque uma das coisas que eu sempre falava pro Maurício quando ele veio fazer o convite era justamente isso, de como as pessoas vão ver, ou como as pessoas, o que as pessoas vão falar. Até porque isso, como eu falei, tipo, eu era um pouco estouradinha, um pouco grossinha. Lá ainda. E aí, não, bem menos do que antes. Agora eu sou um amorzinho. E aí eu tinha medo disso, de não saber falar, não saber agir com as pessoas. E eu senti um pouquinho assim de... Barreira dos outros. não é preconceito a palavra, mas de, nossa, tipo, a menina chegou agora e quer me liderar, sabe? Então, no começo foi um pouquinho, mas depois as coisas foram caminhando pro... Tô falando baixo? Vira pra você o microfone. Foram caminhando pro um lado bom, né? Ô, Kevin, e você? Qual foi o seu maior desafio? Eu vou ficar mexendo aqui pra mim e pra você, tá bom? Meu, eu acho que eu mesmo. Assim, não sei como que as pessoas veem isso. É porque você era muito Mas- tímido no começo, eu lembro. Nossa, muito. Sim. Eu lembro, gente, eu lembro o primeiro acampamento, o Eu Day sou Camp. tímido. O primeiro Day Camp que eu vi na Eu igreja. era bem Você mais. não conversava muito. Aí a gente foi no Day Camp lá, e aí, do sítio do tio do Lucas. Não tinha muita menina ainda nessa época, você foi, amiga? E Ela vai falar mal de mim agora. exatamente. Tava todo mundo brincando, o Kevin lá do outro lado do campo. Sabe aquele vídeo do TikTok que tá todo mundo curtindo aí, filma outra pessoa lá fazendo uma coisa mal nada a ver? Aí o Kevin tava lá no campo, sentado. Eu falei, gente, será que ele é assim, desse jeito Não é que ele é mesmo? doido assim. Fala mais perto aqui, ó. Mas é porque. Calma, está Mas eu digo. Mas é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Tipo, eu sempre soube e eu sei que o meu negócio é pessoas. Então, o meu desafio é eu mesmo. Porque. Eu gosto quando você fala isso. O meu desafio é eu mesmo. Porque a liderança é sobre liderar a si mesmo. Porque você está lidando com pessoas. Você está falando de um grupo de pessoas. Então, geralmente você precisa tomar decisões sobre um grupo e não sobre uma pessoa em específico. Então, você não pode levar em consideração a afetividade, por exemplo, que eu tenho grande por você. Não é porque eu sou seu amigão que eu vou concordar com algo que você diz, porque você, na sua visão é certo. Eu tenho que pensar no grupo todo, em 30 pessoas. E geralmente, o nosso desafio é geralmente, na minha opinião, eu mesmo. Imagina você, às vezes, ir contra a opinião de uma pessoa que é tão próxima à sua, porque você tem a visão de que é melhor pro grupo e aquela pessoa que vai sentir, como que vai se comportar. Acho que foi isso que você e o Wesley enfrentou no começo do namoro, né? Porque Sim, é o você que não ela tava entendia falando. que o Wesley era seu líder. Exatamente, eu queria que ele fizesse as minhas vontades. Eu queria que ele fizesse as minhas vontades e não o que era melhor pro grupo. E quando ele não fazia a minha vontade, a gente brigava. E aí... Mas é um desafio muito grande, né, mano? Exatamente. Até porque Então. a gente era muito... Eu era muito nova ainda, né? Tipo, além de ser nova convertida, eu era muito, muito nova. Então não tinha tanta maturidade assim pra entender isso. Mas depois a gente melhorou isso. Até então que quando virou, né, que eu virei líder dele, foi mais fácil, porque ele já tinha passado por esse lugar de liderança e eu já tinha passado pelo outro lado. Então foi bem mais fácil conciliar as coisas. E depois que você virou líder, aí depois de 2 anos de liderança, você casou. E em nenhum momento você pensou em sair, tipo, eu casei, agora eu vou entrar Não, pra... depois de 2 anos? Eu casei com 23. Não, só foi pra data. Ah, é que eu tô confundindo. Eu tô achando que eu vou assumir liderança com 19 anos, mas não, eu assumi em 2019. Foi depois de 2 anos. 2 anos. Você casou. 2 anos ou 1 ano? Sei lá. Eu casei em 2019. Wesley! Eu casei em 2019, né? Vai fazer 3 anos que você casou.
A pandemia não conta, a gente tá perdido no tempo, gente. Tá bom, mas você casou. No meio desse processo aí, você A pandemia casou. não conta, a gente tá perdido. Não, eu casei em 2000. Eu casei em 2000. Não, então quando eu assumi a liderança eu já tava prestes a casar. Já tava de casamento marcado. Mas e aquela... Era noiva. E você pensou em não casar? Tô brincando. Não, Não, vamos falar disso. eu era noiva. Mas, qual que foi a pergunta mesmo? Como foi esse processo de líder assumir... O ministério Mano, o ministério do Jump exige muito da gente. E você ter essa preocupação em cuidar do Jump e cuidar de um casamento agora, porque... Eu acho que eu conciliei bem, né? Em nenhum momento eu deixei de participar das programações ou de estar. Inclusive, tipo, quando a gente foi montar o calendário do ano que eu ia casar, a gente fez um culto de jovens uma semana antes de eu casar, porque eu falei assim, gente, quero participar. E aí depois eu vou para casamento e quando eu voltar da lua de mel ainda dá para pegar as outras programações. Então, não foi tão difícil, porque eu consegui conciliar as duas coisas. Como o Kevin disse, sou muito organizada com essas coisas, então... Eu organizava as coisas do casamento e conseguia organizar as coisas do ministério, até porque o ministério sempre foi a minha prioridade. Sempre foi, o Jump sempre foi a prioridade em tudo. Então, o casamento já estava mais ou menos organizado, porque a gente já tinha se programado há 2 anos atrás, que quando a gente fechou o casamento, eu não era nem noiva ainda, o Wesley não tinha me pedido casamento ainda. Então, deu pra conciliar. É pela assim. fé. Então você que tá orando na imaginação, fecha o casamento. Põe a data. Põe a data que e vai acontecer. O segredo é pôr a data. Quando pôr a data, o resto vem. Não, mas eles namoravam, gente. Não era tão loucura assim. Mas você conciliou bem. E o Wesley foi muito parceiro, né? Foi. Sempre, né? Ele sempre gostou, tipo, de participar. Nunca foi... A gente sempre foi muito parecido com relação a isso, ao ministério. Ele teve a experiência da liderança. Então, Wesley foi um bom líder, então ele ajudou muito a Paloma nessa parte. E da a parceria liderança de também, vocês dois? Porque vocês não eram tão próximos antes de assumir a liderança. Mas vocês tiveram que conviver 3 anos. E quando é líder em dupla, convive mesmo, né? Porque, mano, é durante a semana, é 24 horas. E, gente, o Kevin tem um sério problema que tem umas vezes que ele quer sumir das redes sociais. Aí ele ficava, tipo, 2 meses sem WhatsApp. Que loucura. Mas como que foi essa parceria? Mas é assim? prioridades, né? Aparece do nada falando que não é pra ter um grupo de aviso. Ih, treta. Como foi a parceria? É boa, é complementar. Deus coloca as pessoas na nossa vida pra somar. Tipo, é o que eu falei no começo. Tipo, tem coisas que a Paloma é melhor que eu. Eu assumo isso. Você tem que ter um coração humilde pra aprender. A Paloma é ótima em organização, em saber como que vai acontecer as coisas e tal. E eu já sou em outras partes. E ela aprende comigo e eu aprendo com ela. Mas no Então, começo foi difícil você enxergar isso. Foi, mas é o tal da comunicação. Você tem que ter uma boa comunicação. Tipo, a Paloma já era fixada lá no WhatsApp. Se ela me mandasse mensagem, É verdade. eu respondia a Samuel, Paloma. me fixa aí. Agora segura a bronca. Mas é assim, tipo, eu conversava todo dia com a Paloma. A gente conversava todo dia. Ela falava o que estava acontecendo e tal. Você tem que ter uma boa comunicação. É liderança. Então, se não tiver uma boa comunicação, você não vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que Deus está colocando no seu coração. Mas eu acho... Eu virando o microfone. Mas eu acho que assim que a gente começou... Faz um pouquinho, né? Tô com a mão muito pesada. Mas eu acho que assim que começou a pandemia, a nossa comunicação melhorou muito mais do que antes, de quando não tinha pandemia. Porque a gente precisou realmente conversar mais para ter novas estratégias, para o grupo não se perder. Então, foi aí que a gente começou a compartilhar mais coisas mesmo de vida também, né? Porque antes o ministério era mais na igreja, então se a gente tivesse conversado sobre alguma coisa era mais na igreja, pelo WhatsApp, pelo telefone, era só uma pergunta ou outra sobre alguma coisa. E aí, quando começou a pandemia, a gente começou realmente a compartilhar coisas, desafios pessoais e desafios com a questão da liderança. Então, eu acredito que a partir do ano passado, né, quando começou a pandemia, e esse ano, a gente conseguiu se comunicar muito melhor do que antes. E sobre... Então, é muito importante, se vocês fossem falar para líderes que estão assistindo, futuros líderes, essa relação de amizade mesmo antes de qualquer liderança, porque vocês precisam ser parceiros nessa...
como que se diz, nessa... Isso, de conselho, de até entender quando o outro não tá bem, quando o outro está. Sim, Sim. sim, teve momentos que eu não tava legal e a Paloma sumiu, e teve momentos que a Paloma tinha outras coisas para resolver, aí eu tenho que tomar a frente. É assim, como é parceria, como que é uma liderança, você tem que ter uma boa comunicação sempre, compartilhar, falar, não tô legal, eu tô passando por isso e isso, então você tem que estar disposto também a entender a vida do outro e saber quais que são os desafios deles. Todo mundo tem desafio, né? E Assim, ninguém é você, diferente. mas e pra você, como é isso? Porque O você é um quê? pouco mais fechado, mais na sua, é mais Uhum. difícil de falar. Sim, sim. E você começou a entender que precisava disso pra Sim, caminhada. Foi desafiador? é desafiador. É ainda. Mas a gente se desenvolve, né? Porque sempre tem um ponto, aquele ponto que você é fraco, é aquele ponto que Deus quer te usar. Eu tenho muito isso na cabeça. Então, se você tem uma dificuldade, é o caso de Moisés, por exemplo. Você vê Moisés, Deus falou para ele: você vai guiar o povo. O que ele falou? Eu sou gago. Quero saber se é gago, tô mandando, sei lá. Tipo, eu criei o universo, astros e estrelas. Então, tipo, meu, vai lá. Eu sei que você tem que fazer isso. Se você vai fazer. E ele foi lá e fez. Então, Ah. é as nossas inseguranças, né? Você sempre Então, coloca na frente aquilo que você tem mais dificuldade. Tipo, eu não vou conseguir fazer isso porque, sim, mano. porque é inseguranças, é normal, né? Nós somos humanos também, né? E essa pandemia aí, gente? Eu perguntei isso pro Felipe, porque o Felipe deve estar assistindo, ele e a Clarice. Inclusive, são lindos. Foi um prazer receber vocês aqui. Inclusive, quero torta, manda pra nós. Mas eu perguntei isso pra ele também. Qual foi o desafio de liderar na pandemia? Porque a gente perdeu. Eu não gosto dessa palavra, muita gente perdeu, né? Porque Hum, quem perdeu foi quem saiu. Tipo, é muito bom, sim. primeiramente, estar com Cristo, né? Mas foi desafiador, 2 anos aí e projetos que tinha pro ano, principalmente pro 2020, começou a pandemia, né? 2020 tivemos projetos incríveis e aí não vamos suspender isso, não vamos fazer. E a comunicação, e estar em comunhão, e isso e aquilo, a cabeça de vocês deve ter borbulhado. Eu acho que surgiram novos projetos na pandemia pro Jup, né? Nenhum momento a gente ficou parado, assim, de parado. Nossa, o Jup ficou parado, vai, um mês, sem fazer nada. Não teve isso. Porque a Trabalhando mais, gente né? entrou na pandemia, tudo que era presencial que a gente tentou reverter de uma forma online. Então, quando começou a pandemia, que vai fechar a igreja, a gente fez devocional todos os dias. Então, a gente tinha. Talvez hoje a gente faz coisa online, tem o quê? 5 jovens. Mas quando a gente começou lá na pandemia, isso tinha metade dos jovens que fazia. Marcava presença no negócio. Então, eu acredito que foi um projeto nosso que a gente propôs e o pessoal abraçou muito, sabe? Nossa, era devocional todo dia e aí o pessoal participava, a gente fazia às vezes reunião com a diretoria online e o pessoal participava. Então eu acho que tipo, foi desafiador sim na pandemia, porque a gente ficava sempre com aquele medo de, meu, e agora sempre preocupada com alguns que não participavam, né? Mas alguns que não participavam realmente saíram e outros que não participavam ainda estão aí porque nunca participaram mesmo e não ia continuar não participando. Tá tudo certo. Essa é a Paloma, gente. Mas eu acho que Que história. toda igreja tem isso, gente. Vocês que são líder estão vendo, eu não tô acostumada. Mas a gente surgiu novos projetos na pandemia. O Conectando, que é um projeto que nasceu no coração do Incrível. Kevin, ele compartilhou comigo e a gente trouxe pro Jup. Foi um projeto que nasceu na pandemia. O nosso congresso, que tipo, era uma coisa que já tinha nascido antes, mas quando veio a pandemia a gente falou assim, nossa, talvez não vai dar mais pra fazer. A gente fez online e depois fez presencial, porque no final da pandemia já... E foi lindo ver o que Deus fez aqui no congresso quando foi em novembro, depois da pandemia, que foi, tipo, meio que uma marca de, agora a igreja pôde abrir, a gente conseguiu reunir uma galera. Claro que tava todo mundo usando máscara, né? Não fez, né, loucura, não lotou a igreja igual a gente queria, né, não fazer. Queria, mas não podia, né? Mas foi lindo ver o que Deus fez no Jup no meio da pandemia, sabe? O quanto que a gente cresceu na pandemia. Tem um celular tocando, é o seu? Meu pai tá me ligando.
Atende aí o pai. Atende o pai aí, pô. Meu Deus. Eu achei que era do Kevin vendendo apartamento. Pai, me assiste. Já ia falar o Kevin, Fazer mano. um fluxo aqui já. Pagamento. Estou no podcast. E pra você, Kevin? Não, eu quero que você fale do Conectando, porque assim, eu não canso de falar que o Conectando é a minha programação do Jump favorita. É questão de relação. Eu lembro quando você chegou em mim e falou assim, eu tô querendo trazer um projeto pro Jump de relacionamento. Você citou até alguns livros, agora foi o celular dele. Deixa aí. Você citou até alguns livros que você queria trazer, e aí eu falei, cara, é incrível. Porque foi justamente na fase que a igreja começou a crescer em relacionamento. E como surgiu isso pra você? Meu, você tem que ser sensível ao que Deus coloca no seu coração. Então, a gente capta muita informação e a gente muitas vezes não usa, não age, não coloca aquilo em prática. Então, você pode ver que geralmente tem muita gente na internet, muita gente mostrando jeitos de falar com pessoas, de tratar as pessoas, e muitas vezes a gente não usa isso. E tem que usar pro bem. Tipo, o Conectando, ele já existe de um outro programa que eu paguei uma grana e tal, e usei, tipo, um mentorado um pouco mais caro. E eu repaginei, na verdade, e trouxe para a igreja, porque teve transformação na minha vida. Então, eu acredito que quando você passa por uma situação e Deus coloca aquilo no seu coração para você usar aquilo, se você está na liderança, você vai usar aquilo para desenvolver as pessoas também. Então, você tem que ser sensível para o que Deus quer na sua vida e na vida daqueles que está sendo liderado por você. Então, você tem que deixar a vontade de Deus fluir na sua vida e fazer acontecer. E aí foi um ano que você queria... O ano todo você queria falar sobre relacionamento. Não foi o ano inteiro, na verdade, né? A gente tinha feito uma programação, eu tinha montado uma programação certinha, ó, até tal mês ia acontecer isso e tal. Ó, pra quem não tá entendendo, vem pro Conectando que você vai saber como funciona. Ano que vem vai ter mais. Ano que vem vai ter mais, Vai. será? Não sei. Mas eu montei um cronograma e tal, certinho, de como ia funcionar e tal. E no meio deu uma bagunçada por conta da pandemia. A gente teve que parar, cortou alguns dias, não aconteceu por conta da pandemia e tal. E a gente deu uma repaginada e mudou e colocou o ano inteiro como tratar relacionamentos. Ano que vem vai ser outra coisa. Eu já tenho ideia, Deus já falou no meu coração você vai ser líder, você já vai ter que aceitar. Não vai ser relacionamento, não. Ano que vem vai ser outra coisa. Não, mas é muito louco isso, porque... Sim. Mano, gente, o Conectando funciona assim. Ele é toda primeira sexta-feira do mês. Sim. Antes era das 11 até o horário que o senhor quisesse conduzir. Tipo, 2 da manhã, até nós já 2 da ficamos manhã, aqui, até 2 quase da uma manhã. vigília. Mas são palestras, onde a gente eles chamavam alguns pastores para falar especificamente sobre alguns temas sobre relacionamento. Então, a gente já falou sobre 5 linguagens do amor, uma só carne, triângulo amoroso. Triângulo amoroso. Então, era assunto sobre relacionamentos. E foi muito bom. Cara, eu lembro de todos, assim, ó, de alguns tópicos de todos os Conectandos que foram muito bom pra mim. Marcantes, sim, assim, que mudaram a minha visão de muita coisa. E foi o que você falou, né? A gente aprende, mas é difícil colocar em prática aquela obesidade A gente acumula muita informação. De informação, tem que exatamente. fazer, né? Mas colocar em prática é muito mais Sim. difícil. E aí o Conectando é esse evento incrível, assim, cara, é muito bom. E aí foi um ano que precisava falar sobre relacionamento. E você entendeu a ideia dele ou tipo, você ficou meio resistente, assim? Primeiro que eu falei no dia, né? Falei, vai ser assim, 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 o que você acha? Aí ela falou, mano, você é doido, hein? Aí eu falei, esse horário? Não, eu acho que foi só o horário que você pensou, porque eu lembro que o pastor Haroldo tá assistindo aí, talvez ele vai lembrar disso. Eu lembro que no final do ano passado, quando a gente terminou o congresso lá dos jovens, né? O pastor Haroldo veio, né? E aí alguns jovens ficaram perguntando pra ele sobre relacionamento e tal. E aí ele falou assim que lá na igreja que ele tava pastoreando, eles tinham feito um projeto que era de madrugada. Tipo, não tinha mais horário, então eles fizeram um negócio de madrugada. Então, quando o Kevin veio com o negócio do Conectando, eu falei, mano, acho que um horário bom seria, tipo,
indo pra madrugada, porque o pessoal tá na faculdade, tá estudando, tá trabalhando. Seria um horário que ninguém ia poder dar desculpa de eu não posso esse horário porque eu tô no serviço, eu tô estudando e tal. Então, meio que a gente entrou nesse horário e a gente até discutiu um pouco de será que não vai ficar muito tarde, o pessoal não vai reclamar e tal. Mas era o único horário que tinha, porque durante a semana todo mundo tinha suas funções de serviço e faculdade. E no final de semana, na nossa igreja tem muita programação, então ficava sempre muito corrido. E aí, quando ele falou o propósito que no começo era relacionamento, e aí depois que mudava, só que acabou que Deus queria que sempre falasse de relacionamento, porque o último que a gente encerrou foi sobre esse relacionamento. Acabou que ficou o ano todo. O ano inteiro sobre relacionamento. Era necessário porque foi quando justamente houve essa migração de muitos casais começarem a namorar, porque antes não tinha isso, né? Então, meio que começou muito os casais a namorar, e aí ele precisava disso, precisava dessa instrução de como é ter um relacionamento saudável e tudo mais. E aí casou junto, né? Tipo, o pessoal começou a namorar e aí a gente veio com a ideia do Conectando. E foi super bom. Super, bom. não tinha nem, que é aquilo que o Kevin fala toda hora, não tinha nem o que questionar, porque quando Deus manda, é porque é o que tá precisando no momento, então. E fora que a gente trouxe pessoas incríveis que falaram muito bem sobre os assuntos. E a gente queria trazer muito mais, né? Imagina, 2 conectandos no mês. O que você acha? Você viria? não viria. Mas, gente, é muito... sempre muito bom. E é muito bom também porque, tipo, alguns pastores que vieram e trouxe a palestra, trouxe e falou, cara, esse tema é bom, tinha que levar para as igrejas e tal, porque nunca vi alguém discutir assim, ou querer discutir esse assunto, e a gente vê que é necessário discutir, né? Para o nosso desenvolvimento dentro da igreja e fora também, como a gente tem que lidar lá fora e tal. Então, a gente sabe que é importante, né? O que é de Deus é perfeito, né? Exatamente. A gente só precisa aceitar e então, deixar fluir. vamos agora para aquele momento das histórias que a gente ama. Queria que vocês lembrassem. Uma hora já que já nem deu uma hora. O nosso convidado quer ir embora. Aí o nosso convidado quer ir embora, o que a gente faz? Nossa, que bom, gente. Vai que a gente tem ainda pra falar. Vamos. Conta uma história aí do Jump que você... Gente, vai pensando aí nas histórias. De memória, não, uma coisa assim que aconteceu incrível com o Jump, que você fala, mano, esse momento foi hilário. Porque, se vocês não sabem, o Jump... Cara, sabe fazer uma festa e sabe fazer acampamento, mano. Os nossos acampamentos são os melhores. Não querendo desmotivá-los das outras igrejas, mas os nossos acampamentos são os melhores. Então, vai que tem uma história aí de congresso. Os nossos congressos também são tops demais. São só 3 dias, mas quem sabe um dia aí vira uma semana. Uma história engraçada ou uma história Não, qualquer uma. Vamos pra uma engraçada, depois a gente conta uma de Deus, assim, né? Nossa, engraçada tem várias. É engraçado, todo domingo a gente tem uma história engraçada. Porque a gente fica muito junto, então é difícil vir na minha cabeça assim uma história, sei lá, de algum evento, de alguma Mano, a gente coisa sempre senta pra lembrar das coisas do passado, né? Tipo, a gente sempre... Mano, é muito, tipo, senta e fala, cara, você lembra de quando a gente fez isso? Andava 10 neguinhos no carro do Bigas, que não cabia... no palio. No palio, cabia... É os desafios que a gente já Quebrava os enfrentou, quadros do casamento. Eu não fui nesse dia, ainda bem. Porque eu não. Porque as meninas. Porque as meninas não iriam uma festa de penetra. Isso quem faz são os meninos. Mas, gente, cada história são muito boas. Eu não tava, tá? Que eu sou líder. Na época você nem era. Na época o líder que quebrou o quadro. Que quebrou o quadro. Foi você, Bigarinha. Não, mas eu vou contar uma história engraçada que no momento não foi engraçado, mas hoje eu olho e falo assim, mano, isso era pra ter sido engraçado na hora. Eu não sei porque não foi. Sim. Uma vez num congresso nosso, a gente comprou umas coxinhas. Ah, meu Deus. A gente ia encomendar primeiro que o pessoal da cantina tinha encomendado umas coxinhas, achou que era pra vender na cantina. As coxinhas eram pra vir tamanho normal de lanche, quando chegou era coxinha de festa. Não dava pra vender. Aí, corre pra lá, corre pra cá, conseguimos comprar umas coxinhas pra vender. Na hora que foi fritar as coxinhas explodiam. Era coxinha bomba. No dia foi um caos. Não, no dia foi um estresse. No dia foi um caos. Teor de estresse gigantesco. Meu Deus. Mas olhando hoje, lembrando, mano,
Foi engraçado. Foi hilário. Agora a gente dá risada, mas no dia não foi graça que... Eu lembro que depois... Quem era líder? Quem era? Era o Bigas e o Caio, né? Aí eu lembro que teve uma reunião depois do congresso, aí o Caio sentou lá pra fazer a reunião, o Caio falou assim, vamos falar quais são os tópicos que aconteceu no congresso, mas sem falar da coxinha, porque a gente já resolveu, tipo, já tava todo mundo preparado pra bombardear, falar, mano, deu tudo errado, o Caio. Mas sem falar da coxinha que a gente já conversou com os responsáveis. Aí a gente vai falar do que agora? Todo mundo queria reclamar da coxinha. Todo mundo queria reclamar da coxinha. Mano, foi demais, gente. Foi hilário. Agora foi engraçado, né? Mas no dia não foi muito engraçado, não. Foi um inimigo, um levante do inimigo contra a nossa vida. Porque estava o congresso... Nunca mais vendemos coxinhas. Nunca mais. Nossa, Pior mano, que foi demais. depois ainda, né? Mas são histórias que Deus usa pra Pra gente se aprender, né? desenvolver, pra gente aprender. E a gente tem que ouvir a voz dele sempre. Quem tava responsável pela cantina naquela época nunca mais pegou a cantina. Traumatizou, né? Não, gente, se o ano que vem tá na cantina, não compra coxinha bomba. Bomba. Coxinha A bomba. Cat falou que não vai deixar ele. Bombou as coxinhas. Bombou as coxinhas. Ai, meu Deus. Mas isso é interessante porque a gente tá conversando e muitas vezes quem tá no culto e tal... Não vê, não né? fica sabendo disso. É verdade. Tipo, a gente chega lá na frente e fala assim, pessoal, não vai ter cantina hoje e tal. A gente não teve cantina nesse dia? Não teve. Eu não As lembro. coxinhas explodiu, como que ia ter cantina? E só quem tá por trás mesmo sabe toda a história do porquê não... Aí Então- quando é o último dia de congresso, o pessoal da igreja, vocês que são da igreja, que é o último dia de congresso, que tem homenagem, a galera começa a chorar, é por causa dessas coisas. Quando vai falar Porque os obrigada. bastidores são- Meu, mas acho que até gente jovem, tipo, sabe da história porque contou. Mas no dia mesmo, não foi todo mundo que ficou sabendo de, nossa, as coxinhas explodiu e tal. Era mais o pessoal ali que tava, tipo, na organização mesmo, que... Meu, não vai ter cantina, estourou tudo. Meu Deus. Aí você tem que chegar lá e passar a seriedade. Ó, pessoal, cancelada a cantina e tal. E ninguém sabe o que tá. Poucas pessoas sabem o que tá acontecendo, né? Nossa, Só quem tá loucura. nos bastidores e tal. Então, pessoal, não julguem. Se não tiver Não cantina, julguem, saia você pra não comer no sabe o que McDonald's. acontece nos bastidores. É loucura aqui. Conta, É. E outra, você, Kevin, teria uma história pra contar pra nós. Ah, não lembro de história assim. Eu sou ruim de memória. Nossa, Mas que eu tem sei várias, várias, tipo... né? Então conta aí, Paloma. Eu sei várias, Não, conta aí. engraçado não, tipo assim, eu sei que foi, que marcou, que tipo, foi ruim e que foi bom também. Eu tenho uma Ah. história do Jump. Lembra o dia que o Kevin André levou... queimando as lâmpadas aqui. Não, lembra quando o André levou um raio? Gente, o André tomou um raio. Isso não foi engraçado, Olha o que ela gente, lembra. não foi engraçado. Não Foi engraçado depois Não, é de engraçado hoje, é igual as Eu coxinhas, nunca vi o gente. culto de Aquilo quarta-feira. foi um Pastor, pânico. pastor tá assistindo, Fátima. Eu nunca vi o culto de quarta-feira tão lotado igual depois que o André levou um livramento do Senhor Sim, levando um foi raio. Foi um livramento, gente. Ele realmente... Ele é o para-raio mesmo. É um para-raio mesmo, porque naquele dia ficou todo mundo em pânico, né? Foi tenso, né? Foi tenso. Se você quer saber dessa história, se inscreva no O nosso André canal, travado, que depois o André vai parecia contar os que tava testemunhos. engessado, o André tava assim. Não, foi louco. Mas foi difícil, esse dia Foi. foi difícil. Depois a gente zoa ele, né? Que a gente zoa ele sempre. Então, Verdade. a gente zoa ele sempre, então a gente continua zoando ele. Mas foi Conta. livramento. Conta a história do que você queimou aí. Que a gente tem uma líder de eventos chamada Gleice, pra quem não conhece. E a Gleice é muito organizada, é uma ótima líder de eventos. E ela pensa em tudo, gente. Quando tem eventos, ela pensa em absolutamente tudo. E aí, é como pão de queijo que nem um convidado come. E aí, decidiu que o Kevin foi ser voluntário. Conta Eu como. gosto de ajudar, gente. Eu gosto de fazer as coisas, varrer tudo, ajudar na decoração e tal. Aí, o que aconteceu? A gente arrumou toda a decoração, compramos LED, o Kevinho foi lá na 25, procurou os LED para colocar na parede, tudo e tal, e prendemos na parede para ficar aquela coisa bem bonita na parede para fazer o culto e tal. Aí no final, era o quê? Umas meia-noite mais ou menos? Meia-noite, não, Era mais, né? Era 1h30, já tava tudo pronto. Aí eu vou lá e coloco na tomada direto as LED, não pode.
O que aconteceu? Queimou tudo. Gente, acendeu e apagou. Todo mundo, nossa, funcionou. Aí o negócio queimou. Ficou lindo. Pagou. Esse é o Kevin. Queimou tudo. Não, imagina a cara da Gleice na hora que queimou. Ela fala que naquele dia ela ficou tranquila, mas o Maurício, quando vai pregar, sempre fala disso. Sempre fala que ela não ficou tranquila. Mas foi tenso. Aí teve que refazer a decoração. Toda, tirar os LEDs que já estavam presos na parede. já tava preso Grudado, na parede. tudo. Tirou tudo, mano. Essa história Mas foi ficou uma lindo. história do Kevin. Porque a gente tem história de acampamento incrível também. Ah, vários, né? Estressante acampamento pra liderança, não é? Pro Kevin não, Orga- que ele só dorme. Não, a parte de organizar é sempre muito complicado, mas eu tô lá, gente. Ai. Sossego. É, porque quando Só acaba a água, falam paloma. Onde perde água? compra aí, O Kevin gente. Vai lá. Pega da piscina. Tem um monte de água na Acabou piscina. a água? Compra lá, gente. É, Gente, é tô muito de férias, tô de estressante. folga, né? E agora, É acampamento. agora conta uma história boa, que vocês viram que foi o Senhor, assim, não tinha outra explicação. Essas também. Congresso, né? Acho que, tipo, quando um congresso tem tudo pra não acontecer e acontece, a gente vê transformação de corações ali, vê Deus agindo na vida das pessoas e fala e a gente passa por muitos desafios, né, por estar na liderança, então não é só as pessoas, a gente tá liderando outros líderes ali, tipo a cantina, a oração, tudo por trás ali, a liderança tem que estar sabendo. Então, é desafiante mesmo, é desgastante você estar ali e tal, tem que estar em cima, é muito pesado. Mas aí a gente vê acontecendo coisas maravilhosas, Deus falando com pessoas e transformando até os nossos corações de quem está lá e tal. Isso é muito lindo, né? Eu acho. Não sei se a Paloma tem algo complementar para falar. Não, eu ia falar do congresso também, e o que me mais marcou foi o primeiro congresso, né? Que foi o primeiro congresso meu na liderança do Jump, né? Que foi... A gente queria trazer o Giovanni Si, e aí eu lembro que a gente conversou, aqui nessa sala, inclusive, pra trazer o Jeová. E aí teve muitas opiniões divergentes e tal. Pra trazer o Jeová. O Giovanni Ficou Si, engraçado. porque eu tinha vindo com a ideia, né, de trazer eles pra cá. Primeiro que a gente ainda tava no estacionamento, não tinha um templo aqui. Então, a estrutura não era muito boa. Dinheiro, então, a gente nem Não tinha devia ter 10 reais no caixa. Não tinha dinheiro e tal, e aí todo mundo, mas não vai dar, não sei o que lá. E aí eu e o Kevin, depois dessa reunião, a gente conversou e falou, vamos. Aí o Kevin me apoiou, né? Tipo, porque o Kevin sempre o pé no chão e eu sempre a voadinha. Mas nesse dia ele falou assim, não, vamos. E ver o quanto foi, tipo, especial esse congresso, eu acho que a maioria dos adolescentes, se você perguntar, foi nesse dia que eles aceitaram a Jesus aqui, porque foi lindo o que Deus fez. Marcante. Foi marcante demais. Tá Tipo, lotado. muito cheio. Quando começou a chegar um montão de gente. O Caio sempre fala, até que a gente fica, todos os cultos do Java, a gente fica, será que vai vir alguém? Será que vai vir alguém? Você e o Caio me estressa com essa pergunta. Todo culto que vai começar, ele olha pra Será trás. que vai ver alguém? Meu Deus, a igreja tá vazia. Será que vai vir alguém? E nesse dia, meu Deus, não tinha lugar pra ninguém. Não O tinha. pessoal tava sentado Tava no sentado chão. Tá feliz? Paloma e Caio. Tem gente no chão. Tinha muita gente no chão, tava muito lotado esse estacionamento. E, foi muito um culto de Deus, assim. Foi extraordinário o que Deus fez Parando aqui pra naquele pensar, dia. a gente não tinha estrutura nenhuma e olha como que Deus age na simplicidade, porque tinha gente, que nem ela falou agora, tinha gente sentada no chão da E as igreja. pessoas estavam A gente nem via aí, né? gente assim, ó, e o Giovanni se vindo, dando a peça e tal, e foi engraçado, e ao mesmo tempo Deus falando com a gente. O pessoal no chão, a gente fala, meu Deus, coisa linda, né? Era, foi quanto que lindo Deus mesmo. age. Foi sensacional. Então, o seu congresso favorito foi esse? Não. Todos são... Todos têm uma história. Eu não sei É tipo, qual foi o Tem seu um acampamento preferido Eu não favorito? sei falar qual que foi o congresso, porque mesmo eu não sendo líder dos jovens nos outros, desde o primeiro, eu sempre fui muito presente nessa Qual parte foi o de primeiro? organização. Foi o Transformando. Ah. Sempre estive muito presente nas organizações, assim, na parte por trás. de eventos e tal, né? Então, não tenho como falar um preferido. Mas, assim, que, tipo, eu acho que mais me marcou foi o do ano passado, que foi o Plano de Voo.
Foi. O pastor Haroldo pregou, não pregou? Pregou. Foi tipo. tá aí assistindo? Tá. Tava. Eu não sei se ele tá ainda, mas ele tava. Foi um dos que mais me marcou assim, porque eu não sei se era porque eu não tava tão nervosa igual nos outros, né? Geralmente, como a gente já tinha feito um pré-congresso, tava menos pesado assim, parece. Mas tipo, foi muito pra mim, particularmente foi muito bom ver o que Deus fez aqui naquele dia, realmente Ai, senti acho a que a live presença de Deus caiu, cara. Não? Caiu pra mim. Tá, muito forte, então tá normal aí? eu acho que eu posso dizer que o meu preferido é o plano de voo. E pra você? Ah, todos são especiais pra mim. É difícil eu colocar um assim em específico. Pra mim, né? O plano de voo foi marcante. O plano de Você voo faz foi... uma carinha Não, assim, a pessoa o já plano de voo foi marcante porque pra acontecer... caiu, tá vendo? Caiu? Tá aqui. Tá, o Kevin tava falando que eu sou uma boa apresentadora. Fala, Mentira, você tava, tá falando mal dela. você tava falando que o culpado foi o Diego da cantina. Ele chegou aqui, a gente vai colocar Ele toda a chegou culpa aqui nele. agora. Fala, Dieguinho. Opa! Voltou. É um Fala. sinal de que voltou aqui. vai. Fala, Macedo. O que a gente tava falando? Do- Do qual é preferido? É, você falou plano Eu de acho que voo. o plano de voo também é algo que Deus colocou no meu coração assim como especial por conta das dificuldades que a gente teve como líder no ano para poder acontecer o plano de voo, entendeu? E tipo, daquela coisa, pode deixar nas minhas mãos que eu sei o que eu faço, é confiar Aham. em Deus. Então, quando estava acontecendo, eu senti um alívio. Não sei se a Paloma sentiu um alívio, porque a gente teve muitos desafios durante o ano para acontecer o congresso e tal, e no ano anterior também, né? E aí o plano de voo foi algo assim que eu falei, nossa, nós realmente voamos, assim, de alívio, mesmo, Alívio. por ter acontecido. E Deus falou muito no meu coração, no coração de quem estava aqui, e tal, quem estava presente. Deus usou os pastores e a banda, e eu acredito que falou muito com todos que estavam aqui e com aqueles que estavam atentos. Eu só tenho uma. O Rony? Não lembro. Eu só tenho uma reclamação pra falar, para fazer. Foi. Eu não gosto muito de uma banda que vem todo ano chamada LC15. Eu também não. Eu acho que a gente vai cortar. Brincadeira, LC15, queremos vocês faço aqui parte ano que vem. Ano que vem, a LC15 Ela é já do está LC15, vamos convidada caçar para ela. vir para o podcast, porque é LC15, mas Se todo o mundo já Samuel tem. não me expulsar, né? Ele não vai expulsar, não. Vai, Samuel. Brincadeira. Eu não falto nenhum. Nossa, tá jogando aí na banda. Tá vendo? Por isso que eu quero LC15 aqui, porque eu quero esse tipo de conversa no dia. Vai ser O pessoal tá engraçado. comentando aí, tem que comentar, pessoal. E mandar Tem pros pergunta? parceiros, pros amigos. Já que é- Tem Tem que pergunta? mandar. Já roubou meu like, cargo like, aí, like, tá like, vendo? like. Não tem pergunta, não? Não, Eu também? que queria entrevistar ela no começo, pra vocês terem uma ideia. Pra gente mudar. É LC30 agora. Ia ser 30, mas Já tá ó, quase gente. já, né? Que o pessoal já tem quase 30 anos. É. né? Por que será? Eu quero. Tá vendo? Não quero LC15 aqui porque eu quero falar por que a parábola do filho pródigo. Nem eles sabem, ó. Eles nem sabem. Nem eles sabem porque eles aqui. Mas prossiga. Tá, vamos lá então. Gente, já faz muito tempo, né? Vamos pra pergunta Já tá final. 1h30 aqui. Kevin gente. não aguenta mais falar, minha água acabou. Não, a minha Gente. água realmente acabou, mas eu tô aqui. A e Cat gente traz- vai falando, gente. Hã? Não tem essa não. Só tá só. Traz uma Ah, é. aguinha, produção, por favor. O Diego vai vir aqui trazer. Vem cá, Diego. Ó, foi o Diego, Diego! que explodiu as coxinhas. Foi o Diego que explodiu as coxinhas aquele ano. O Biga vem. Dá um oi, Biga. Olha os bastidores. Conta quem foi o culpado da coxinha, Biga. Não, meu O Diego. Humilhante. Gente, foi demais, galera. Se você gostou, comente aí. Mas teve bastante comentário, né? Eu não consegui Agora ler o Biga vai todos. ficar Tem mais- uma pergunta aqui, ó. Pergunta aí. Deixa eu sabe ver. Que o pastor mandou? Deixa eu Agora o ver. Biga vai ficar mais famoso que a Brenda. É, Biga é vai. que tá sempre por Pastor, trás, obrigada gente, por disso aqui, participar. né? Gente, o Givanildo é o nosso pastor da Igreja Nova Aliança. Obrigado, pastor. Pastor Beijo. perguntou? Perguntou, o que mais marcou nestes anos à frente dos jovens? Destes anos ou deste ano? Tá nestes. Nestes anos. O que mais marcou? O que mais marcou, acho que o crescimento do grupo.
não só em número, como em transformação de pessoas mesmo. A gente via pessoas que eram de um jeito e ela começou a ser de outro jeito porque Deus falou com ela e tal. E a gente vê o crescimento. Isso é muito bom, de você estar na liderança e tal, que você fala, nossa, tal, a Brendinha era muito chata, agora ela é Continua humilde. chata ao extremo. É só um exemplo, ela não é chata não, gente. Ai, obrigada, ela Kevinho. é a mais legal daqui, por isso que ela tá naquela cadeira ali entrevistando. Ai, para, mentira, gente. Isso é só pra me chamar de novo. Mas é incrível. E a isso. gente vê a transformação das pessoas através assim, dos projetos e do que Deus coloca no nosso coração. E isso é muito lindo para mim. Então, é marcante a gente ver o crescimento. Que eu também foco muito no crescimento do grupo. Então, para mim é marcante quando tá crescendo. Quando tá crescendo, a gente fica meio triste e tal, e fica pensando em estratégias e projetos para poder fazer com que o grupo cresça, não só em quantidade, como espiritualmente falando. Então, essa parte marca muito. E você, Paloma? Antes da Paloma responder, uma tal de Fátima mandou assim: esse Bigas é lindo. Iludida. Tá bom. Só ela acha isso. E eu acho que é Letícia. Mãe nunca mente, né? Essa tal de Fátima é a mãe também dele. Me acha bonito, mas Mãe nunca mente. Fala, Kelly. Eu acho que é a mesma coisa que o Kevin, porque, tipo assim, de ver onde o Jump chegou, sabe? Isso era um dos propósitos que eu tinha como liderança de num podcast. fazer o Jump crescer e ficar conhecido, não pra nos gloriar ou nada disso, mas pra realmente ser a diferença, sabe? Fazer a diferença. Claro que ainda tem muito mais pra alcançar o Jump como parte de uma igreja mesmo, no corpo de Cristo, né? Mas de ver o tanto que o Jump cresceu, de realmente as pessoas reconhecerem de que, mano, esse é um grupo que trabalha, é um grupo que espelha o Cristo, sabe? Que reflete Cristo. Então eu acho que isso foi a coisa que mais marcou pra mim o Jump, foi isso, de ver a identidade de Cristo em cada um. E cresceu, como o Kevin disse. E antes da gente ir pra pergunta final, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Perguntas, Muito então. específica, Duas muito perguntas específica. Que eu acho que Então eu a fiz gente pro tá Felipe encerrando. também. A gente vai encerrar já. O povo tá assim, Ô, glória a Deus! 2 horas Aguento! Mas 2 como horas. foi a visão de vocês para enxergar novos líderes, para conversar com novas pessoas, para assumir a liderança do grupo? Como foi essa visão de enxergar, cara? A gente Você precisa. Deus vai falar com você. Deus vai te dar a visão. Kevin é muito crente. Não é. Tô zoando. Não é. É porque Deus vai também realmente sou, dar a viu, visão. Por exemplo, o podcast hoje existe por quê? Porque Deus colocou no coração de alguém. Tal. Brenda, você tem que falar de Deus meu. Você tem que falar de Deus no Instagram e usar isso e tal. E aí vem surgindo ideias sobre isso e a gente vai aprimorando e crescendo. Então, você precisa estar sensível a ouvir a voz de Deus. Sempre. Responde. Eu também Pode sou. responder se você quiser. Eu concordo com o Kevin. Mas igual na profissão de fé, que o pessoal Assina embaixo. fala, concordo. Base de oração. Não, mas é exatamente, tipo, o Douglas Gonçalves, né, eu acho que é ele, né, do Jesus Cop lá, ele sempre fala que líderes fazem outros líderes. Então, nessa caminhada minha e do Kevin, a gente sempre buscou olhar, assim, as pessoas que estavam se desenvolvendo e que tinha esse perfil mesmo de liderança, porque não é todo mundo que tem perfil de liderança, não é todo mundo que vai liderar. E aí a gente consegue ver com os departamentos que tem no Jump, a gente consegue ver as pessoas que conseguem liderar com mais facilidade. E aí tudo que era projeto que a gente foi pensando, a gente já foi pensando em pessoas. Então, por exemplo, quando a gente pensou no podcast, a gente já pensou, a Brenda seria uma pessoa que conduziria bem isso e tal. Até quando a gente vai para dirigir o culto, tem pessoas que têm mais facilidade para fazer isso. Porque, por exemplo, se eu fosse dirigir o culto, seria péssimo, meu Deus do céu. Mas de realmente conseguir ver isso, porque a gente conseguiu enxergar novos líderes nessa caminhada, né, que a gente teve de diretoria com o pessoal que estava no Jump.
E aí a gente começou a orar para Deus confirmar isso. Então, gente, ano que vem, Brenda e Samuel serão os novos líderes do Jump. Então, se você que é de outra igreja e está assistindo, não é mais eu e o Kevin, é Brenda, Não me enche mais o saco no WhatsApp. Brenda e Samuel Coelho. Então, Mas a gente não deixa de servir, não, tá? exatamente. Nós estamos Tá servindo servindo na em outra outras sempre. áreas, mas não mais à frente do Jump como líderes. Até porque eu não ia conseguir. Imagina. Trabalhar. Mas foi exatamente isso, e de olhar mesmo pra Deus confirmar se era isso ou não. E como o Kevin disse, tipo, como ele falou, eu já aceito quando a pessoa fala porque era muito de Deus. Então, quando a gente foi conversar com algumas pessoas sobre a liderança, algumas não pôde aceitar porque tinham outros planos e tal, e também a gente entende que talvez não era o momento daquela pessoa mesmo assumir a liderança, mas foi mais ou menos nesse caminho, de conseguir enxergar perfis de liderança e começar a trabalhar com essas pessoas para ver como elas se desenvolveriam nessa posição para que elas pudessem assumir o dia. Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai para a pergunta final. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado por vocês que participaram, que assistiram. Esse é o nosso último podcast do ano. Infelizmente, Obrigado por nos acompanhar todo esse ano. Obrigado por nos acompanhar, exatamente. Estão querendo roubar a minha apresentação aqui, vocês estão vendo, né? Mas muito obrigado. Entre no nosso canal do YouTube, assiste, se inscreve no nosso canal, compartilha, manda lá no grupo da igreja. A gente gostaria de deixar para vocês como informação para vocês mandarem na nossa DM. Seria legal vocês trazerem esse convidado, seria legal vocês abordarem esse tema. Mandem no nossa DM, a gente olha tudo que vocês mandam. Exatamente. Assuntos crentes, né? E não foi nada de, pode fazer tatuagem ou não pode. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, gente. Pastor tá assim. É brincadeira, pastor, o senhor sabe. Mas, gente... Já vamos pro gabinete domingo. Ai, meu Deus. Faz tempo, né? Gente, mas muito obrigado por assistirem, tá? Vai ter mais programação. Não, esse ano... A gente tá de férias, né? Tá todo mundo de férias. Não, tem férias na casa de Deus, não. Semana que Vai vem ter tem o trabalho. aniversário da igreja Vai aqui, ter. em nossa igreja, sábado e domingo de manhã. Então vem, pode pegar o seu celular. Tem quantas pessoas assistindo aí, vai? Agora, 12. só o pessoal da nossa igreja. Então você que é da 12. nossa igreja e tá assistindo, vem pro aniversário da igreja, que o aniversário é Isso. seu. Tá bom. E eu Vai ficar vou pra gravado pergunta- aí? vai. Essa parte? A gente corta e manda no grupo da igreja? Tá. Não, é porque eu tenho algo no meu coração que Deus tá falando. No Ai, sentido meu de... Deus. Manda um Gente, coque e revelação. Gente, se vocês têm algo no coração de vocês, façam, porque é de Deus. Vocês não vão ver, você pode não ver o resultado ali, mas ele existe. E muitas vezes a gente age de alguma gente, a gente faz algum bem, a gente faz alguma coisa e não vê o resultado, não significa que não tenha transformação, não tenha o agir de Deus ali. Então, apenas faça, mano. Apenas faça. Se Deus colocou algo no seu coração, faça. Seja sensível para obedecer a Deus e ouvir a Deus. Encerramos o nosso podcast. Brincadeira. Pastor Haroldo, vem no aniversário da igreja. Acabei de ver aqui o senhor falando que já é da nossa igreja. É mesmo. Vem no aniversário aqui que a gente quer ver o senhor de novo. Eu Dia estava aqui 12, semana passada, mas eu não dia estava, 11, então 12. venha de novo. Ela não estava porque estava de férias. E o pastor mandou férias só no céu. Olha, não foi isso, Mas eu pastor? não disse que eu estava de férias da igreja. Estava de férias do serviço. Que serviço? Do meu marido. né? Do meu marido. Meu marido, ele tava de férias, também tô. Ai, gente, olha, foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez por terem me aguentado esses 20 episódios. 20, né, Bigari? Nossa, Da segunda gente. temporada só, porque teve mais 20 episódios. todo. Todo, 20 todo aí, tá vendo? Gente, ano que vem a gente já tem alguns convidados incríveis. Eu não vou dar spoiler, porque, nossa, tá demais. A gente volta em janeiro, então muito obrigado pelo nome, Kevin, mas vamos pra pergunta final. 2.0 agora, eu falei tão rápido. Se hoje fosse o seu último dia de vida, qual seria o seu legado? A Cat tá rindo, porque a gente tava falando disso no começo, mas eu não vou falar o que eles falaram, eles vão falar agora. Pode. Não, gente. Fala isso primeiro. Qual seria o seu legado, É Kevin? legado? Tem, Experiência.
Ó, Como você gostaria de deixar de experiência? Né? Quem curte Marvel vai saber de onde que é essa frase. Fala certo. Nenhum... Que maldade. Dá um guardanapo aqui. Tá escorrendo o veneno dela. Tá. Deixa eu falar, para de rir, Brenda. Nenhum dinheiro do mundo compra 1 segundo de tempo. Então, quem conhece Marvel vai saber de onde que é essa frase. E ela é muito... Eu quero deixar isso. Como E que não é? é sobre mim. É sobre Deus em nós. Essa é a frase que eu quero deixar. Nenhum dinheiro do mundo compra 1 segundo de tempo e não é sobre mim, é sobre nós. Amém, estamos encerrados. Não sei nem o que falar mais. Ele falou por ele e por mim, que ele falou 2 frases, gente. Era só uma. Não, ela falou algo que é pra deixar no coração das pessoas, né? O legado. Então eu quero deixar isso hoje. Amanhã eu penso outra coisa. E você? Eu acho que eu gostaria de deixar isso aí que o Kevin disse. Disso, de tipo... algumas pessoas já vieram... Eu tava preparando essa pergunta, porque eu falei assim, com certeza a Brenda vai fazer isso, então deixa eu já pensar o que eu vou responder, mas não consegui pensar em nada, porque... É muito difícil você falar o que você quer deixar, mas eu tenho certeza que mais do que eu falar, do que eu vou deixar, com certeza alguma coisa eu vou deixar pra algumas pessoas. E isso, de realmente viver Cristo, sabe? Das pessoas conseguirem falar de uma pessoa... a Paloma se foi, mas ela fez o que ela devia ter feito aqui, ela espelhou Cristo na vida das outras pessoas, sabe? Então, realmente isso, que eu possa demonstrar o amor que Deus tem por mim para com outras pessoas. Então, era isso que eu gostaria de deixar. Ai, gente, obrigada. Obrigado pela liderança. Obrigado por acompanhar o Jump. Eu, em nome do Jump, aqui na frente com o microfone, vou falar. Muito obrigada, vocês dois foram essenciais na nossa vida, vocês são essenciais para Cristo. Eu sei que vocês vão assumir outros ministérios aí e vão ser sucesso igual o Jump, exatamente. Ninguém tá de férias, viu, pastor? Aniversário da igreja, a gente tá aqui firme e forte. O Lucas falou que está, pastor, então pega ele aí na tua casa, viu? Puxa a orelha dele. Mas muito obrigado, vocês dois. Não podia encerrar de forma melhor. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E, gente, obrigada. E continue seguindo a gente, viu? Tomara que tenha sido alguma coisa útil pra alguém que assistiu, né? Que vocês possam... Comente aí. De alguma forma, foram tocados de alguma maneira. E vão comentando aí. Nossa, saudade do podcast. Saudade. Quando a gente tiver de férias. Porque a gente vai Vai lá precisar. na última publicação e comenta assim, Samuel, mais conteúdo. Vai lá na última publicação. Gente. Muca, a gente te ama. Ele tá aqui, eu acho. Muca, você é 10. A gente ama, a gente come. Mas vai lá na última publicação. Então eu vou conferir lá se você está comentando. Samuel, mais conteúdo. Vai. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Até ano que vem. Tchau. Foi.